Olá, meu nome é Jones. Com certeza essa não é a minha voz, porém é o que temos para hoje. Meu trabalho tem como tema a cultura africana no mundo. Todos nós sabemos que a cultura africana está presente no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Mas você já parou para se perguntar como essa cultura foi sendo espalhada globalmente? Será que todas essas religiões, culinária, danças vieram se naturalizar no mundo pela influência de povos africanos ou tem algo por trás disso? Sobre isso que irei apresentar nesse trabalho. Então vamos lá. Para começarmos a explicar sobre como toda essa cultura veio se espalhar no mundo, primeiro temos que falar sobre a cultura africana. Segundo os arquivos arqueológicos, o continente africano foi o primeiro a ser habitado em todo o planeta, ou seja, foi nessa região que os primeiros modelos de sociedade, cultura, organizações políticas, sociais e econômicas surgirão. Foi nesse território também que nasceram os primeiros idiomas, religiões, costumes, tradições, modelos de habitação, tecnologias agrárias, manifestações artísticas, entre outros. Muito do que se sabe da cultura africana atualmente foi compartilhada entre as gerações através da tradição oral. A escrita já era conhecida nesse período, mas a oralidade também fazia parte da cultura. Os africanos também se organizavam por tribos e tinham chefes políticos, em sua maioria praticavam agricultura ou viviam da caça e da pesca. Religião, arte e culinária na cultura africana. Religiões. As religiões mais antigas da cultura africana reverenciavam seus antepassados e divindades da natureza. Além dos espíritos das florestas e outros elementos, os povos africanos faziam culto aos orixás, as forças da natureza, seres da mitologia. Antigamente, alguns povos eram politeístas e cultuavam os deuses que eram responsáveis pela chuva, pelo sol, pela colheita e fertilidade. Arte e culinária. A manifestação artística dos povos africanos sempre se destacou. Todas as peças, roupas, acessórios e cores utilizadas fazem referência aos seus antepassados e são uma forma de preservar suas origens. Os símbolos e formas de roupas e adereços são bastante característicos. A mistura dos tons, formas humanas, de animais, elementos da natureza podem ser vistas nas roupas, produtos artesanais, instrumentos musicais, entre outros. Outro elemento muito importante da cultura africana é a sua culinária, carregada com tempero, hortaliças, leite de coco, óleo de dendê, frutos do mar, entre outros. Influência da cultura africana no Brasil. O Brasil foi um dos países que tiveram influência da cultura africana por causa do tráfico de escravos. Durante todo o período escravagista, muitos africanos foram utilizados como mão de obra escrava para enriquecer Portugal e desenvolver a então colônia portuguesa. Nesse espaço de tempo, houve uma mistura de culturas. Lusos africanos, europeus e brasileiros influenciaram e construíram a cultura brasileira que se apresenta hoje, mas é possível perceber que a africana ainda é a mais evidente no país. Agora que você já sabe sobre a cultura africana, vamos ao ponto deste trabalho, como a cultura veio se espalhar pelo mundo. Muitos não sabem, mas a cultura africana espalhou-se pelo mundo através da diáspora africana. Vamos entender o que é isso. O que é diáspora negra ou diáspora africana? O termo diáspora tem a ver com dispersão e refere-se ao deslocamento, forçado ou não, de um povo pelo mundo. Foi largamente utilizado para nomear os processos de dispersão dos judeus entre o século VI a.C., cativeiro da Babilônia, e o século XX, perseguições na Europa. Além da diáspora judaica, outros processos diaspóricos são importantes para a compreensão das relações históricas e sociais entre os povos ao longo do tempo. Nesse sentido, é importante para nós, enquanto brasileiros e latino-americanos, destacar a diáspora africana. A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com seres humanos, nestes fluxos forçados, embarcavam nos tumbeiros mais conhecidos como navios negreiros, sendo carregado modos de vida, culturas, práticas religiosas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção das sociedades às quais os africanos escravizados tiveram como destino. Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, dos quais, em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil.
Compreende-se que a diáspora africana foi um processo que envolveu migração forçada, mas também redefinição identitária, a vez que estes povos balantas, manjacos, bijagós, mandigas, jejes, haussás e iorubas, provenientes do que hoje são Angola, Benin, Nigéria, Moçambique, entre outros, apesar do contexto de escravidão, reinventaram práticas e construíram novas formas de viver, possibilitando a existência de sociedades afrodiaspóricas como Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Equador, Jamaica, Haiti, Honduras, Porto Rico, República Dominicana, Bahamas, entre outras. Ao embarcar nos navios negreiros, jejes, iorubas e tantos outros, eram obrigados a deixar para trás sua história, costumes, religiosidade e suas formas próprias de identificação. Passavam, então, a ser identificados pelos traficantes, com base nos portos de embarque, nas regiões de procedência ou por identificações feitas pelos traficantes. Neste contexto, na diáspora, novas configurações identitárias iam surgindo. Bantus, povos provenientes do centro-sul do continente, nagos, povos de língua ioruba, Minas, provenientes da costa da Mina. Além destes, crioulos, escravizados nascidos na América e em um contexto de fim da escravatura, afrodescendentes. A diáspora, neste sentido, constituiu um processo complexo que envolveu a promoção de guerras no continente africano e a destruição de sociedades, capturas de homens, mulheres e crianças. Travessia do Atlântico que durava em média 40 dias entre Angola e Bahia, por exemplo, a inserção brutal em uma nova sociedade, lutas por liberdade e sobrevivência e a construção de novas identidades. As sociedades construídas com base no processo de diáspora africana, apesar das marcas estruturais de correntes do passado escravocrata, conectam-se social e culturalmente. Seja por meio da história e deste passado comum, das manifestações artísticas, da ciência, da religiosidade, da black music, do jazz, do soul, do reggae, do samba, entre outros. Sendo assim, concluímos que a diáspora negra foi a principal causa da influência da cultura africana no mundo ao todo. Com essa conclusão, chegamos ao final deste trabalho. Espero que tenha gostado, e desculpe pelos erros dessa voz estranha. Então, bye bye.